Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Mas dessa bateria saiu poder. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. É possível a gente acender a luz? Oh, glória! Cada uma mais linda que a outra. Deus é bom em todo tempo. Obrigada, Amar. Glória a Deus. Maria, você vai deixar essa taça delicada aí, desse jeito para mim? Isso não vai dar certo, não. Eu conheço a filha da dona Francisca. Pode pôr aqui? Eu acho mais seguro. Eu vejo ela, ela me vê. Tá ótimo, Carla. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço, meu Pai, pelo teu divino Espírito Santo que habita em nós. Eu te agradeço porque viemos aqui não mais para apenas um culto, mas o culto que o Senhor preparou para nós. Obrigada pelos teus milagres, prodígios e maravilhas. Obrigada pelo teu extraordinário se cumprindo. Não viemos aqui para ouvir a Gislaine, nós queremos te ouvir, Senhor. Uma palavra vinda de ti muda toda a nossa história. Nós estamos disponíveis para receber no coração. Espírito Santo, age como te aprova. Eis-me aqui, Senhor, para falar aquilo que o Senhor deseja que seja dito, para te ouvir, sensível ao teu toque e que haja extensão vocal, para que chegue aos corações, ao meu coração e o das minhas irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou muito feliz. Glória a Deus por isso, por estar aqui com vocês. E mais feliz ainda, porque eu sei que dupla vai ser a honra da vida da Vanessa e da vida da Gisele. Por ter aberto esse último culto de 2024 para que a minha boca seja usada. Poderia eu, entre as grandes, elas serem escolhidas, mas deram a honra para a pequena. Então, eu sei que receberão dupla honra, amém? Porque a palavra me garante isso. Glória a Deus. Esse, como já foi dito, é o último culto de mulheres de 2024. Então, por que não buscar o Senhor? Por que não querer saber o que Ele tem para falar conosco? Vocês viram que o início já pegou fogo. Deus habita e se move nos louvores. E isso aconteceu, não foi, Sofia? Todo mundo ficou embriagado, a mulherada toda embriagada desse jeito. Depois quero ver o que o Caio vai falar para a Stephanie. Mas tudo bem. Então, é o nosso último culto. E eu peço a Deus que Ele nos conceda graça, para que venha da parte dEle, para que possa mudar a nossa vida. Você crê que você pode sair daqui com a sua vida mudada? Amém. Restaurada? Amém. Você acredita em milagres, prodígios e maravilhas? Você crê que nós somos um canal do Senhor? Amém. Que nós estamos aqui disponíveis e que Ele nos garante: buscai e achareis. Amém? Mateus, está gravando, Mateus? Nossa plataforma. Então, eu agradeço aos que estão me ouvindo e não estão aqui. Para que vocês se sintam mais íntimos e obedecendo ao Espírito, eu estou trajando um blazer vermelho com uma calça que faz conjunto dele também vermelha, calço um sapato caramelo com uma blusa marfim. Meu cabelo é cinza, loiro cinzentado, como dizem, curto com a minha nuca de fora, minha pele é branca e estou aqui disponível para o que o Senhor tem para essa noite, amém? Meu porte físico, 1,72 m e eu sou acima do peso, fofinha, cheinha, para a honra e glória do Pai. Para os que me conhecem, meu nome é Gislaine e estou trajando dessa forma. E por que isso? Para que nós possamos nos achegar. Por que esse púlpito embaixo? Porque estamos juntas. E qual é o título, o tema dessa noite que o Espírito Santo trouxe para nós? Plenitude feminina. Gislaine, já foi dito muito sobre plenitude. Mas nós somos muitas, nós somos única. E eu vou provar para vocês nas Escrituras nessa noite. E falar o poder que você tem quanto ao fato de ser mulher. Mas você sabe que o fato de ser mulher também te garante uma emoção à flor da pele? Também te garante 1.500 raciocínios por um segundo? Pensamentos que são vitrolas, verdadeira vitrola. Toda mulher é assim. Empaca num pensamento Jesus Cristo. Não é verdade? Não é verdade?
Nós como mulheres, e aí a gente maximiza tudo, a gente intensifica tudo. E aquilo que para um homem é um dedinho encravado, para nós é uma amputação de perna. É desse jeito, nós somos assim. A gente superlativa, a gente maximiza, a gente faz, uau, um tardaço daquilo tudo. Então é aonde existe a nossa força e a nossa fraqueza. É onde o inimigo vai atuar na sua vida. É querer fazer um salseiro do seu pensamento, é querer mexer com as suas emoções e fazer com que você fracasse, com que você retroceda. Mas o assunto será esse? Veja bem, nós que somos do Verbo da Vida, e quem está chegando agora talvez não ouviu, mas eu vou repetir. Pastor Bud dizia, o pensamento pode chegar como um pássaro, querer fazer ninho na sua cabeça, mas você não consegue privar dele vir. Ele vem, mas ele pousa e faz ninho se assim você quiser, se assim você deixar. E como é que você vai fazer? Você vai espantar isso. E de que jeito você vai fazer o espantar isso? Você vai colocar outro pensamento no lugar. Amém? Então a gente fala, viva a palavra, respire a palavra, mas por quê? Porque a gente tem que se conhecer. E a gente sabe que a nossa sensibilidade à flor da pele é uma vulnerabilidade. Porque a gente não vive pelo que sente, a gente não vive pelo que vê, mas a mulher vê. E a mulher sente. E como sente errado. Nunca vi pessoa para sentir tão errado que nem eu. Os achômetros, a minha irmã fala, vai ligar o achômetro? Eu falo, não, desliga. Porque quando você tem muito conhecimento, muita bagagem, você deduz tudo muito rápido. Mas nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que balança cai. Amém? Então, vamos ficar apercebidas sobre essa situação. Não vamos deixar isso roubar da gente. E aí, tem uma situação que eu me recordo do encontro de mulheres, de anos atrás, onde quem ministrou foi a Neuza e a Janaína Albuquerque. E a Neuza disse uma verdade, parafraseando Paulo. Ela falou assim, quando eu era menina, eu tinha e fazia coisas próprias de menina. Mas depois, quando eu virei mulher, eu deixei as coisas de menina e fiz as coisas próprias de mulher. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só que ela disse mais, você agora, que é uma mulher, você vai cuidar das meninas. Você não pode viver como menina. E aí chega a dirigente da noite e fala assim, oremos umas pelas outras. Você está cuidando da sua irmã. Você não está mais exigindo suporte, você está dando suporte. É onde a gente fala, estamos suportando. E de que maneira você vai fazer com a sua irmã? Você vai fazer um convite, trazê-la. Você vai assistenciá-la naquilo que você necessita, que ela necessita. Você vai honrar a vida dela, dando a primazia. Você vai olhar ela com o olhar de Deus. Amando, tendo compaixão. Tudo que uma pessoa precisa é ser amada e ouvida. Se você se calar e ouvir, você já está fazendo muito. E você está dando um suporte de que toda mulher necessita. Amém? Você está sensível e saber que vem um grupo lá das cabeceiras necessitado e chegar cedo para fazer um café, preparar um pão. Nós somos muito gratos, tia, dona Suzy. Obrigada, obrigada. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Isso é você dar suporte. É você honrar a vida daquela outra pessoa. É você ver a necessidade de um irmão, a necessidade de uma igreja e preparar uma sala maravilhosa para receber os visitantes. Chegando ainda há pouco. É você dar o seu talento na beleza e fazer uma transformação. E aí, pessoas novas, Célia, chegando no culto. Isso é você amar, você dar suporte. Para nós, mulheres, além do campo do pensamento e do sentimento, a autoimagem, Jesus Cristo. Deus te olha de um jeito e você olha no espelho e não vê aquilo. Você vai atrás daquele negocinho que nasceu de ontem para hoje. Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem uma autoimagem distorcida, porque você é única, é linda. Mas você olha para o espelho e não vê aquilo. Ou então evita até de olhar para o espelho porque não gosta muito. Você está dizendo que Deus não é perfeito?
Que o que ele fez não fez direito? Olha como a gente precisa se corrigir quanto mulher. E nós, essa noite, não vamos sair do tema, plenitude feminina, somos muitos, muitas, somos uma. Pensando nisso, e nós estamos num ano crucial, onde a gente está lendo muito pouco, é o ano da nossa vida que a gente mais leu na face dessa terra. Se alguém disser para mim que teve um ano que leu mais do que esse, Jesus Cristo. Quem está fazendo a escola de ministro ou já fez, sabe que está sendo lixado. Mas existem 3 livros que marcaram a minha vida como mulher, com essas características que eu tenho, como todas nós, que eu falei assim, eu preciso trazer para elas. Porque se vocês tiverem oportunidade, isso vai mudar a vida. Porque a gente fala de livro, a gente brinca com o livro, mas o livro é você, ele e o Espírito Santo, abrindo a sua mente. Se você ler um livro e fizer um resumo, o meu resumo vai ser totalmente diferente do seu. Porque você vai andar por um espaço que eu não andei. Frases vão gritar para você que não gritaram para mim. Mas esses 3 livros que eu trouxe ecoaram para a minha vida. Então, por isso que coisa boa a gente tem que passar para frente. André Martins, ele fala, o segredo de ser feliz. E aí ele fala um subtítulo aqui, uma frase de efeito dizendo, viver feliz não é sem querer, é de propósito. Gente, é uma leitura gostosa, quem já leu sabe, é tranquilo, é uma língua que fala com a gente, está muito perto, e ele fala mesmo que é de propósito. Não é por acaso. Você não acorda e fala assim, hoje eu vou acordar rindo, feliz da vida. Ah, você bate e está tudo bem. Não é assim. Mas ele te mostra você como uma nova criatura, a realidade sua tem tudo para você ser. E você vai andar se você desejar. Amém? Nós do Verbo da Vida dizemos assim, olha, você é aquilo que você fala, da sua boca você se alimenta. E aí a Joyce Meyer fala, eu e minha boca grande. Isso daqui é um best-seller, é um clássico, muitas de nós já vimos. Mas ela fala justamente que a resposta da sua vida está embaixo do seu nariz. E é verdade. Porque aquilo que você declara, tanto para o bem quanto para o mal, isso vai acontecer. Você está pavimentando. Isso é um livro de cabeceira, principalmente para quem é de Verbo da Vida. Amém? Um outro que eu li em 2024, porque em 2025 nem dá, né? Foi outro da Joyce Meyer dizendo 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade. E aí vocês vão entender por que isso fala tanto conosco, mulheres. E o meu esposo, movido pelo Espírito, num seminário de socorros, comprou esse livro para mim. Vencendo a ansiedade, o medo e descontentamento todos os dias. Por que será que o meu marido comprou para mim? Hashtag fica a dica. Tanto que quando ele trouxe isso lacrado, demorou para eu abrir, porque eu achei que era uma afronta. Mas ele falou, foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo. Eu falei, acho que ele está jogando a culpa no... Demorou um pouquinho, eu falei, não, tudo bem, deixa eu ver isso aqui. Peguei acabou. Ali ela te ensina a viver em paz com Deus, paz com você e paz com os outros. É maravilhoso. E a experiência dessa mulher que ela coloca no livro, você se vê ali naquelas linhas. Então, são 3 livros abençoados. Eu não sou da editora, eu não ganho comissão, mas mudaram a minha vida, literalmente. Sabe, tipo talk show, podcast, eu assim, toda famosona, e a mulher perguntando, quais foram os livros? Então, 3, mudaram a minha vida. Pequeno Príncipe, não, Joyce Meyer. Todo mundo... Não sei por quê, mas tudo bem. E aí essas coisas acontecem. Então, nós evoluímos, nós crescemos, nós damos suporte, e aí a gente fala assim, mas você fala para eu dar suporte, e às vezes a minha irmãzinha chega para mim com certas coisas que eu nunca passei na vida. A pessoa fala umas coisas cabeludas que eu falo, não podia falar com a Vanessa, mulher do pastor, acho que tem mais jeito para essas coisas. E o que eu vou falar para essa pessoa agora? Aí você vai lembrar que você tem mulheres na Bíblia que foram desbravadoras e que alcançaram lugares e abriram caminhos para nós, que são verdadeiros exemplos.
E se essa pessoa falar assim, olha, eu preciso, e você identifica que é uma área de fidelidade, vai lá pedir para ela ler sobre Ruth. Mas se ela precisa ser ousada, tomar as rédeas, virar uma justiceira da Liga da Justiça, vai lá em Débora, juíza, mulher de autoridade, estrategista, falando em estratégia. Estou com uma dificuldade, irmã Gislaine, não sei o que eu vou fazer. O que eu faço? Me ajuda. A amada vai ler Esther. Mulher estrategista, sábia, pediu direção. Foi dado a ela uma voz de comando e todo o povo dela se salvou graças a... Então eu te deixo com esse spoiler. Se você não conhece, você vai com aquele gostinho. E você lembre que na palavra você vai ter vários exemplos para você ser guiada. Amém? Gislaine, nós estamos falando de plenitude feminina. Amém. Você quer ser plena? Vamos aprender a gente a se identificar? Nasci, sou um bebê. O que eu faço nessa fase da minha vida? Choro. É a minha linguagem. A minha linguagem de expressão é essa. A minha mãe já sabe, do jeito que eu choro, se eu estou manha, se eu choro é porque eu estou com gases na barriga, se eu choro um choro estranho é porque é um negócio, está um alerta vermelho, vamos ver o que dá. Então, a minha linguagem de expressão é o choro, nessa primeira fase. Vai gravando aí. Depois a gente entra numa fase da infância. A estultícia, porque a gente não tem juízo. Vai fazendo as coisas sem nem ser equilibrado. Vai que vai, os pequenininhos vão embora livre. São livres. Não tem nada ali. A Bíblia fala do coração da criança já ter estultícia. Na terceira fase, é a pré-adolescência. Eu sou sabida. Eu sou pré-adolescente. Eu sou usada. Gente, pré-adolescente é uma bênção. Atrevida. Né? Não é assim? Depois, na adolescência, a gente sabe tudo. Tudo a gente sabe, tudo a gente não tem filtro. A gente pode tudo. E por que a mãe não pode? Mas, mãe, o que tem? Nada a ver. Não é? É assim que a gente fica. Aí nós somos jovens. Aí o pastor Derry falou muito sobre a questão dos jovens, porque aí os jovens é força. Mas o jovem, por ser força, ele é muito rápido. E por ser muito rápido, ele se entedia. Hoje é legal, mas amanhã tem que superar. Porque ele é força, e aí ele tem que lidar com... Ela tem que lidar, porque nós estamos falando das mulheres, com os hormônios à flor da pele. Nasce umas labaredas aí que não tinha antes. O que eu vou fazer agora com essa jovem? Que vai ficando cada vez mais linda, se descobrindo como mulher. Não é isso? A jovem não é desse jeito? Depois, a gente começa a ficar um pouquinho mais madura. Aí a gente já vai pensando, caso não caso. Ai, o que eu vou fazer? Eu quero segurança, eu quero liberdade, eu quero independência. Eu não sou mais jovem, eu sou uma moça. Quase mulher. Aí depois eu viro mulher. E aí eu decidi casar. Aí eu casando, o que eu vou fazer agora? Altera a minha percepção. Eu começo a ver as coisas de uma outra maneira. Não é verdade? Eu começo a ter umas alterações. Aí eu vou entrar depois na fase do climatério. Se eu pavimentei o meu caminho e declarei palavras maravilhosas para esse período, vai ser mais ameno. Mas se não, tudo muda. Nós tivemos uma aula aqui com a esposa do pastor Paulo, a Salete, que foi maravilhosa. Falou sobre climatério em todo, então eu não preciso esmiuçar. Mas quem nunca passou por isso, se não passou ainda, declara, amado. Porque vai ser bênção. Chora, ri, tudo ao mesmo tempo, sobe, desce, é calor, é frio. Só Deus na causa. E depois dessa fase, é o tempo mais sabedoria, mais plenitude, mais eu gosto de ser ouvida, mais eu gosto de ser amada, gosto de ser reconhecida, nesse período do mais. E nem todos estão desejando isso.
Me dá essa atenção que eu tanto mereço e abrir o espaço para você. Não é? Nesse período do mais, que todas nós vamos chegar, amém? Aí você fala assim, tá, o que você fez? Você retratou as coisas que acontecem conosco. Amém. Só que aí a gente começa a trazer a luz da palavra. E quando a gente é nenê e só chora, maravilhoso, porque é uma fase que o pai e a mãe podem declarar, o responsável, você não veio para esse mundo por acaso. Você veio e nasceu, nós estamos falando do período do nascimento, para um propósito. Você foi criada com características necessárias para agir no propósito em cada tempo da sua vida. Você vai se relacionar com pessoas que você vai fazer a diferença. Você vai entrar em lugares onde você vai fazer a diferença. Por quê? Porque você foi criada para um propósito. Você pode não acreditar em mim, mas na palavra de Deus você crê. E aí, vamos lá em Efésios 2:10. Mas eu vou pegar o livro. Lembra do livro que eu falei? O livro do André Martins. E ele fala sobre esse versículo. Vou ler o versículo para vocês. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí você pode, com a sua cabeça lógica, dizer para mim, mas nós fomos criados em Cristo Jesus. Você falou do nascimento. Glória a Deus. Mas, como todos sabem, o desejo de Deus é que todos nós estejamos em Cristo Jesus. E na versão amplificada, é lindo. Fala assim, antes que você nascesse, Deus determinou um propósito para a sua vida. E criou um caminho para conduzi-lo à vida boa que Ele planejou antecipadamente. E preparou para você desfrutar. Glória a Deus. Não existe nada mais poético do que dizer isso sobre o nascimento de uma mulher. Ela nasceu, olhou para ela e falou, não, eu vou criar a Vanessa, e ela vai ser fruto da vida da Célia com esse rapaz, porque na mistura desses dois vai haver determinadas características, e essas características que a Vanessa vai receber durante sua criação, durante sua construção, comigo e ela mesma adicionando no baú dela, vai fazer com que ela reflita em boas obras. E em 2024 ela vai estar na Igreja Verbo da Vida de Praia Grande e vai ser bênção para muitas. Porque Deus já sabe de todo o futuro da Vanessa. Deus já colocou as características em nós daquilo que a gente precisa ter de ferramenta para fazer o que Ele nos criou para fazer. Mas não de qualquer jeito. Não ficar batendo ponto todo dia. É para ter uma vida boa. Uma vida de qualidade, desfrutando do melhor de Deus. Amém? Amém? Ensina o caminho, e quando grande não se apartará. Provérbios 22:6. Na fase que a estultícia da criança começa a falar, você, como responsável, vai ensinar o caminho para ela. E aí, quando chegar na pré-adolescência, se a base for estabelecida, o temor e a obediência vão estar presentes. Vocês que são mães, sabem do que eu estou falando. Viu, Sofia? Se a base for estabelecida, o temor do Senhor vai estar presente. Em Provérbios 13:24, fala com relação à vara da disciplina. E diz que aquele que retém aborrece o filho. Você sabe por quê? Porque você pode dizer assim, nossa, mas quer dizer que então se eu não aplicar a vara da disciplina, entenda a disciplina de várias maneiras. Sim, às vezes você precisa chamar a pessoa na chincha. Mas você pode corrigir em amor. Você pode corrigir tirando algo que a pessoa não gosta. Você pode impor limites àquela pessoa naquela fase. Por quê? Porque você tem sabedoria. E se você retém a vara da disciplina, você deixa solto. E aí o que acontece com essa mulher nessa fase? Ela não tem limites. Se ela não tem limites, ela não tem segurança. Ela não sabe que tem uma figura, uma segurança, uma pessoa de autoridade pela vida dela. Então você a aborrece mesmo.
Porque ela não tem esse porto seguro. Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Depois, quando entra na fase da adolescência, há necessidade de limites de autoridade. Há necessidade de limites e autoridade. Por que isso? Porque aí você vai pedir para Deus, lá em Provérbios, sabedoria. E você não vai declarar palavras torpes, você não vai dizer que são aborrecentes, nem mesmo parafraseando. Você não vai imitar o que o mundo diz, porque Deus deu seus filhos para que sejam bênção. É a herança do Senhor. Como que vai te aborrecer? Ele veio para ser bênção para você. Então você vai pedir sabedoria. E aí nessa fase, você pedindo sabedoria, você vai ser amiga, você vai ser parceira. Eu me lembro nessa fase da minha vida que as minhas amigas vinham em casa para pegar conselho com a minha mãe. E às vezes elas falavam uma coisa, eu falava, fala para sua mãe. E elas falavam para mim, você pensa que a minha mãe é tia Fran? Desse jeito. A minha mãe, eu falava as coisas que eu ia fazer de errado para minha mãe, mas não falava para a Gisele. Para você ter uma base, que a Gisele achava que eu era perfeitinha, linda, maravilhosa. Imagina, eu fosse falar, ela ia... A minha mãe não, minha mãe já sabia, antes de eu falar, que o negócio, o bicho ia pegar, ela já chegava com toda a graça. Então, seja essa mulher sábia, seja parceira da sua filha, faça tudo em amor. Amém? Glória a Deus. Ai, jovem, Jesus, a força te é latente, o propósito da sua vida. Em João, 1 João 2,14, fala, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Pensa comigo, se é um momento da sua vida que você está mais energizado, que você é forte, que você se entedia com as coisas. Eu estou em casa, o que eu vou fazer hoje? Caramba, já estou cansado disso. Quer sair de novo? De novo para ir para o McDonald's? Não tem uma criatividade, uma coisa assim, as mesmas coisas. Aproveita essa energia, aproveita essa força e vai fazer o quê? Congrega, investe seu tempo no Senhor. Vive na igreja mesmo, essa é a fase de você viver na igreja. E você se enfiar em tudo, em todos os departamentos, em tudo que você tiver oportunidade, faça. Porque se você assim fizer e começar a incentivar a labareda de outros, é aonde você vai estar se relacionando, se conectando. E é a fase aonde você vai levar para a eternidade as memórias. E você vai se fortalecer. E vai criar verdades estabelecidas que quando você chegar numa faculdade, você não é influenciado, você é influência. E você começa como um imã a pegar do lado e as conexões e relacionamentos corretos. Porque depois dessa fase, você vai querer namorar. Você vai querer. Porque a mulher deseja, a mulher se sente o quê? Carente, ela precisa ser admirada, ela precisa ser elogiada. Então, se você fez a sua conexão, se você fez um bom relacionamento, você está já meio caminho andado. Mas na igreja tem poucos jovens. O que eu faço? Vai para o Be Brave. Começa a se lançar em tudo quanto é oportunidade. Chegou o avivamento, revival, não sei o quê, vai para Santos. Começa a se conectar, chama um amiguinho e se mexe, criatura. Comece a mover as águas. Mas então agora eu não vou mais para a balada, vou ficar... Não foi o que eu disse. Eu disse para você investir no seu relacionamento com Deus, e aí você vai ser encontrada. Não tem outra solução, você vai ser encontrada. Amém? Amém, jovens? Glória a Deus. Aí depois eu passo dessa fase, e aí você bem disse, Gislaine, que eu vou começar a buscar um relacionamento, porque eu sou uma mulher. Eu estou carente. Eu caso, não caso. Eu fico solteira, me enfio em alguma coisa. Quem é que Deus vai trazer para a minha vida? Eu estou tão feinha. Ninguém nem me olha. Que eu oro, e cadê o varão? Varão mesmo. Porque nesse ponto você está certa.
Porque se você ler a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus falando, você tem que namorar com fulaninho. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ele foi o homem que Deus me indicou. Gislaine, ele foi o homem que Deus me falou. Ele foi o presente que Deus me deu. E agora ele faz isso. Nossa, Deus errou. Deus errou? Você que escolheu. Você que escolheu. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus vai escolher por você. É você que vai falar, olha, Senhor, o meu desejo é esse, assim, assim, assado. Senhor, me revela essa criatura, me mostra o ponto positivo e o ponto negativo. E você que vai pesar na balança. Para de deixar essa chama queimando e começa a pensar, qual é o ponto positivo? Você analisa tanta coisa. Você vai numa feira, você escolhe o tomate. Esse não, esse sim. Ah, esse está com um pontinho. E quando é para namoro, não vai fazer isso? Não vai puxar a capivara do cidadão? Saber o que ele faz? Ir na casa dele para ver o que ele faz com a mãe dele? Porque se ele faz aquilo com a mãe dele, ele vai fazer contigo. Hoje não. Mas daqui a uns 5 anos, prepara. Prepara. Entendeu? É o que vai acontecer. Agora, se você olha e fala assim, as características positivas dele são tudo o que eu desejo. E o negativo, porque tem negativo. Tem. Ele é lindo, maravilhoso, mas ele tem. E isso que ele tem, você vai tolerar para o resto da vida? Ou você vai ficar se iludindo, falando assim, isso eu mudo? Isso daí, consigo. Você consegue? Até a página 3. Quando chegar na 4, 5, é a essência. Se ele não estiver disposto, não adianta. Aí você vai falar assim para mim, Gislaine, aonde você viu isso na Bíblia? Vamos lá, eu vou te dar 3 endereços. Não precisa abrir, Números 36, 6, acredita em mim. Ele fala sobre as filhas de Zelofeade. Ele fala assim, escolhem, a Bíblia fala o seguinte, filhas de Zelofeade, escolhe com quem vocês querem casar, desde que seja da mesma tribo do seu pai. Escolhe, a escolha é delas. Mas o que fala? Da tribo do seu pai. O que isso nos diz? O cara é da mesma cultura, o cara é do mesmo meio, o cara acredita nas mesmas coisas, luta pela mesma situação. Amém? Depois, lá em 1 Coríntios 7, 39, é lindo quando Paulo fala assim em Coríntios, olha, é o seguinte, mulher, você é casada até que o homem pacote. Se o homem pacotar, você está livre para casar de novo. Você pode escolher quem você quiser, desde que seja no Senhor. Lá, nós acabamos de ver, falando o quê? Da tribo do seu pai. Aqui, em Coríntios, fala o quê? Que seja no Senhor. Amém? Mas os 2 versículos dizem, você escolhe. Depois não adianta botar a culpa em Deus. Amém? E lá em 2 Coríntios, esse eu vou abrir. 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 14, fala o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais claro do que isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos cuidando da mulher como plenitude, a plenitude feminina. E chega nessa hora na vida de nós, cidadãs, que a gente fala com quem a gente vai casar. E a gente começa a buscar no Senhor, né, Vilma? Quem a gente vai casar? Onde andará esse varão? Quem será? Mas será que a gente está procurando nos lugares certos? Ou a gente está se fazendo ver nos lugares certos? Por quê?
Porque Deus não priva você da escolha. Mas Ele diz, olha, luz e trevas não se combinam. Eu habito dentro de você. Veja lá com o que você vai se meter. E aí, vamos pensar no meio prático? Eu me casei. Ele crê de um jeito, eu creio de outro. Eu oro, ele toca tambor. Os filhos nascem, uma semana leva para o catecismo, outra semana leva para a escolinha dominical. O que vai virar na cabeça dessa criança? Você já pensou nisso? Com quem você está se misturando? Amém? Quando, ali na união, Deus ordena a bênção. Está num cordão de 3 dobras, o bicho está pegando, vocês oram junto. Vocês creem junto, é a mesma fé. É muito mais tranquilo. Aí você vai fazer o quê? Não, eu me caso, depois ele se converte. Amém? Glória a Deus. Aí depois dessa fase, que eu falei da questão do climatério, não é isso? A gente começa com aquela situação. Caramba, agora eu casei. Eu sou uma com ele. Estou vivendo feliz, lua de mel. Eu sou linda. Ele é apaixonado, faz tudo pela minha vida. Aí eu estou casada. Então eu faço o quê? Eu tenho que trabalhar. E aí eu ajudo dentro de casa. E depois, quando eu chego em casa, o que eu vou fazer? Mercado. E depois do mercado, o que eu tenho que fazer? Passar na farmácia. Deus me perdoe, está repreendido. E aí depois na padaria. E aí eu chego em casa e vou fazer o quê? A janta. E depois vou fazer o quê? Bater a roupa para no dia seguinte colocar lá no varal. Não é isso? E aí depois eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus, quero dormir. Eu quero dormir. Eu não estou mais na fase da lua de mel. E o meu mel acabou lá de manhã, na hora que eu fui trabalhar. Mas ele tem as necessidades. A gente está falando da plenitude feminina, tem a plenitude masculina. Ele é simples. Deu comida. Deu comida. Comeu de outro jeito, está tudo bem, tudo resolvido. Mas aí você casou. E você, com isso, ganhou o pacote, o combo completo. Não é nem da Netflix, mas você está no Spotify Plano Família. Está tudo englobado ali. Não é verdade? A Spotify a gente pode falar porque é a nossa plataforma digital. A gente divulga. Amém? Aí está tudo família. Você cuida da criança, você cuida da casa, você cuida do mercado, você cuida do teu trabalho. Você é plena. Tudo sorrindo, maravilhosa, mas você chegou à noite. E ele está feliz, porque ele é um forno, ele é o quê? Um micro-ondas, e você, uma lenha. Só que a sua lenha tem que estar lá, desde de manhã, cuidando dela. Às vezes você até acorda pensando assim. Mas depois, aí vem a palavra. Gente do céu, quando o Espírito Santo me mostrou esse versículo, eu fiquei, olha... Presta atenção. Presta atenção. Provérbios, abre lá comigo esse. Vai, vamos abrir a Bíblia, pelo amor de Cristo. Provérbios, capítulo de número 5. As mais sabidas já sabem. Versículo 18. 18, gente, eu vou ler. Seja bendito o teu manancial, ele fala para o homem aqui. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando você se casou com ele, você era uma moça. Linda, bela. Nessa fase que eu estou falando agora, que o mel já foi meio que embora, escorrendo assim, ele vai se alegrar com você, que é a mulher da mocidade dele. Amém? Aí olha o 19. Meu Jesus, eu vou... Corça de amores e gazela graciosa. Você se acabou no mercado. Você trabalhou. Você fez a janta. Você lavou roupa. Você é uma gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo. Diz lá que não é no final de semana. Não é só quando eu estou afim. Não é só quando eu estou disposto, eu não fui no mercado. É todo o tempo a palavra fala. Todo o tempo. Ele vai se saciar nos seus seios.
e embriagar-te sempre com as suas carícias. Oh, aleluia! Aleluia! Se eu deixo ele embriagado, ele está com fome, ele está alimentado, ele passa em frente ao Van Gogh, ele não quer nem saber de pizza. Porque está de bucho cheio. Vamos usar de sabedoria, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos deixar ele se fartar nos nossos seios, antes no nosso do que em outros. Porque quando você deixa o cachorro com fome, ele vira a lata do lixo e ele come. Vamos rasgar o verbo para mulheres, vamos pensar na plenitude feminina, vamos cuidar do nosso casamento, porque ele, minha amada, você fez uma comida gostosa, você fez gostoso, tudo dá certo, com ele vai tudo bem, é pleno, feliz, amanhã ele vai trabalhar, todo mundo. E você? Você vai pensar, eu sou uma gazela graciosa, eu sou uma corça, amável, doce, carícias. Ele fica pensando nas minhas carícias. Hoje de manhã eu falei para ele assim, Roberto, se você ajudar, amor, eu prometo que eu te dou muito beijinho. Meu Deus! Pergunta para minha mãe, milagre na terra, nossa, Jesus da glória. Ajudou tanto, gente. Tanto. Só Deus na causa. Amém? Então a gente fala dessa forma. Aí, você fala assim para mim, você fala desse jeito? E a palavra fala desse jeito, porque a mulher de antigamente não tinha que trabalhar. A mulher de antigamente vivia para o marido ia para a labuta. Qual era a situação dela? Ela tinha um protetor ali. A mulher de antigamente. Hoje, Gislaine. Ah, mas aí eu vou falar para você, hoje tem máquina de lavar roupa. Hoje eu não insero mais o piso, entendeu? Com escovão. Nem com enceradeiro eu insero, porque agora é porcelanato. Então, hoje, amada, a coisa mudou também. Mas, se a gente não estiver feliz, vamos lá para Provérbios 31. Eita, Jesus! Provérbios 31, no verso 10. Ai, Gislaine, você falou mulher plena e agora encalhou nas casadas. É porque agora a casada é double. Os dois são um. Então, agora você não pensa só em você. Você pensa naquele corpo que também te serve e você serve a ele. Você pensa naquele amado que é um contigo. Você pensa que você é a mulher responsável da plenitude da vida dele. Amém? Então aí você vai sim se debruçar nessa plenitude feminina nesse período. Nesse período. E aí você vai olhar lá, Provérbios 31, o verso 10. Mulher virtuosa, isso todos nós sabemos de cor. É o nosso versículo do culto feminino. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ele confia em você. Amém? Ele sabe que você é uma mulher sábia. Que você não vai gastar toda a mistura num dia só e depois vai chegar o resto da semana e vamos comer arroz e feijão. Não que tenha nada contra arroz e feijão, ótimo, glória a Deus. Mas você vai usar de sabedoria. Amém? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Então a mulher podia não bater o ponto naquela época, como servidora pública, mas ela trabalhava com as mãos, ela fazia artesanato, ela cuidava da sua casa. Amém? E como o navio mercante de longe traz seu pão, e ainda à noite, e já levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa das suas servas. Ela já acordava cedo para deixar o café prontinho para ele ir trabalhar. Você entende o que está sendo escrito aqui? Você entende que é ela que edifica a sua casa? Você entende que mesmo sendo os tempos de 2024, é nossa obrigação, é nosso dever, porque nós edificamos a casa? Amém? Porque se a gente for olhar para a luz da palavra, esse é o nosso papel. Nós podemos sim trabalhar e ajudar, nós podemos ajudar no sustento, mas a responsabilidade dele é o sustento da casa. E a nossa é edificar. Então nós vamos acordar cedo e fazer o café da manhã. Eu trabalho junto com ele, mas é responsabilidade sua, minha amada. Amém?
Examina uma propriedade e adquire-a. Ela ainda é empreendedora, ela ainda é administradora, ela ainda é sabida. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Forte. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. O que você acha que está escrito aqui? O que você acha que é a lâmpada que não apaga à noite? Você acha que ela vai dormir todo dia no claro? Não, querida, é a lâmpada mesmo, da corça, da gazela, dos peitos. É isso aí que está falando aqui. A lâmpada acesa. E essa mulher que faz tudo isso, que fia, que cuida do linho, que cuida do marido, que acorda mais cedo para fazer o café da manhã. Aqui retrata, acabou aquele biscoito de dizer, mas naquela época, é naquela época. É essa mulher virtuosa aqui. A gente fica com o versículo, quem achará a mulher virtuosa, mas não vê as virtudes. E quando chega na parte da lâmpada, no começo da lua de mel é maravilhoso. Você vira sócia da Light. Você acende a lâmpada que é uma maravilha. Mas depois, quando essas virtudes começam a se tornar mais latentes, aquilo vira um lampião de querosene. É mentira. Nós estamos falando com mulheres aqui. Isso é próprio nosso. Isso nós precisamos. Ele precisa disso. Mais do que nós. Amém? Amém. Glória a Deus. E depois dessa fase? Nos mais da nossa idade. Aí a Gisele foi lá e leu Eclesiastes 7:8. Menina, aí a Michele vai e canta Eclesiastes 7:8. Então eu não preciso mais agora. O Espírito Santo já abriu essa porta. Renove suas forças como a da águia, plenitude de dias. O fim das coisas. O fim das coisas. Glória a Deus. Nessa fase plena que você está, o fim das coisas é melhor que o começo. Em Isaías 40:31, o que esperam no Senhor renovam suas forças. Gente, há pouco, graças a Deus por isso, eu viajei com a minha mãe. Graças a Deus pela vida do meu amado, porque já é um acordado. Então, quando chega num período de férias, as Luluzinhas compartilham desse momento. Eu ficava com vergonha, porque no passeio, tinha um passeio que você tinha que acordar 3 horas da madrugada, porque 4 horas da madrugada o turismo estava lá embaixo te esperando. Aí, desse das 4 horas da madrugada, você voltava para o hotel 00:30. Aí, no dia seguinte, o outro passeio, o turismo chegava. Não é sacrifício, é viagem de turismo, isso mesmo. Aí, no outro dia, tinha que conhecer 3 praias e você tinha que estar lá embaixo de café tomado 7 horas da manhã. E a minha mãe chegava no hotel de noite e falava para mim, e agora, a gente vai fazer o quê? E eu pensava, a senhora vai dormir. Ela falava isso para mim, nós vamos fazer o quê? Eu ia reclamar? A minha mãe, com a graça de Deus, eu posso dizer, ela tem 78 anos, eu tenho 48. Ela tem 30 a mais na estrada do que eu. A mulher faz tudo isso e diz, nós vamos fazer o quê? E no dia seguinte é 3 praias, é bug, ela entra do bug, ela sai do bug. Quando chega, fala para a Isabela, Isa, vovó quase morreu. Por quê, vó? A vovó foi numa fonte com a madrinha, se afogou lá embaixo. Eu falei, onde eu estava nessa hora que eu não vi nada disso? Olho na foto, tá eu assim, tirando foto. E a minha mãe... Reclamou? Não, estava lá. E estava rindo. E estava desfrutando do melhor de Deus, renovando suas forças como a da águia. Quem espera no Senhor tem a sua força renovada. E isso tem lenha para queimar, que é uma maravilha. E eu e a Gisele vamos reclamar? A mãe é multitarefa, faz 500 coisas ao mesmo tempo. Então você olha para a vida dela, você fala, Senhor, eu também vou viver plenitude de dias. Também vai ser assim comigo e até melhor. Vou desfrutar. E ela está só no começo do melhor da vida dela. Amém? Então, minhas queridas, depois de tudo isso sendo dito, não é motivo de se alegrar? Nós não somos muitas.
A Gislaine, ela é muita. Ela nasceu, ela passou por todas essas fases. Em cada fase da vida dela, ela foi uma. E glória a Deus pela vida da dona Fran e do seu Mário, que suportaram Gislaine e Gisele em todas essas fases. Amém? E hoje, ela é o quê? Ela é uma versão melhorada disso tudo que se passou. Porque hoje a Isabel é melhor que ontem. Juliana hoje não faz coisa que ontem fazia. Não é verdade? Então nós somos plenas, nós somos muitas. Nós somos muitas no decorrer da nossa caminhada. Nós somos muitas em cada momento. Tem hora que Suzy é Esther, usa de estratégia. Tem hora que Suzy é Débora, de ousadia, de justiceira. Ela é muitas em uma só. Só que quando nós somos uma, nós somos única. Nós somos a única digital que existe na face dessa terra, com tantos milhares de pessoas. O olhinho da Cida é o único com essa íris. Eu posso identificar com uma inteligência artificial que ela é Cida, pela íris do olho dela. Você já pensou como Deus é perfeito? Cada coisa do seu cabelo Ele criou, Ele te esquadrinhou, Ele te conhece. Você é única. Você é muitas, somos muitas no verbo da vida, mas somos única. Se a Anice não vem, eu sinto falta dela. Hoje eu sinto falta de muitas mulheres. Por quê? Porque somos única. Se Michele não vem, que passou um tempo por conta do que aconteceu e tudo, a gente sente falta. Cadê Michele no louvor? Ah, mas outras pessoas dão louvor. Mas a gente sente falta, porque é única. Nós somos únicas. Dona Fran tem 2 filhas, mas se fica muito tempo longe de Gisele, não adianta que eu não vou saciar. Falta Gisele. Porque a Gisele é única. Uma é espivetada, que eu não sei quem é, a outra é mais tranquila. Nós somos únicas. Não é verdade? Então, você já parou para pensar na plenitude feminina, aquilo que nós carregamos em toda a nossa jornada? Já parou para analisar que nós somos muitas, refletimos essa verdade no dia a dia que nós passamos, e que nós somos únicas. Únicas. Nós conhecemos o... Eu não tenho filhos, mas eu sei, porque eu sou filha, que a minha mãe me conhece pelo meu passo, pela boca que eu ponho de lado, pelo olho que eu viro, se eu dou risada, se eu não dou. Ela já olha para mim e já fala assim, está faltando rir. Você não tem que dar bola para a torcida, porque ela me conhece. Sabe que azedou o pé do frango? Porque é mãe, porque eu sou única. Amém? E aí a gente fica assim, mas Gislaine, é tudo muito lindo, muito romântico. Lembra da verdade. O maior habita em você. Hoje você é melhor porque você está mais parecida com Ele. Porque você o conhece mais. Uma coisa que a gente aprende quando a gente tem aula é dizer assim, para eu conhecer a voz do meu pai, eu só tenho que estudá-lo. Me inteirar por ele. Porque eu conhecendo, eu sei quando ele falar se é a voz dele ou não. Se você pegar uma nota de dinheiro, R$1, que hoje a gente não tem mais nota quase, mas se você pegar e a pessoa dizer assim, essa nota é falsa ou é verdadeira? Você não vai estudar quais são as possibilidades de uma nota falsa. Você vai estudar a verdadeira e quando você pegar uma falsa na mão, você já sabe que aquilo está diferente. Às vezes você nem consegue identificar, mas só de você olhar, você fala assim, não, isso daqui não é legítimo. Tem algum problema aqui. De tanto que você estudou a nota verdadeira. A mesma coisa. De tanto que você aprendeu na Bíblia, leu, vivenciou dia a dia, se expôs à luz da palavra. Quando uma voz fala no seu interior, você sabe se é Deus ou não. Não é assim? Independente do curso que você faça, não é desse jeito? Agora, uma verdade poderosa. Uma verdade tremenda. Você já parou para analisar que o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de você? Você já pensou nisso?
Você sabia que quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o poder do Espírito Santo? E que foi necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse e habitasse em nós nessa noite, nesse dia, nessa nova vida? E você fala para mim que você não pode muita coisa. Você fala para mim que hoje o sol não nasceu tão amarelo. Tendo o Espírito Santo habitando dentro de você, o Espírito Santo me comandando, me guiando, me orientando, me consolando, intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. E eu tenho a coragem de dizer que eu sou o quê? Que eu não sou cabeça, que eu sou cauda, que eu estou por baixo e não por cima, com o Espírito Santo habitando dentro de mim. Você tem a consciência dessa realidade? Você sabe quem você é em Cristo? Então por que você não se vê como Deus te vê? Por que você não se olha pela luz da palavra dele? Bela, linda, única, menina dos olhos do Pai, nação santa, povo eleito, sacerdotisa real, virtuosa. Você é quem edifica a sua casa. Você é o termômetro da sua casa. Se você acorda bem, tudo flui bem naquele dia. Mas se você entorna o caldo, acabou. O marido começa a ficar azedo sem nem pensar. Eu estou falando com mulheres. Mas eu sou sozinha, você não é sozinha. Deus habita em você. Mas o meu marido não me supre, mas Deus supre você. O seu marido, ele é limitado. Você é limitada. Por quê? Porque você está nesse momento. Mas Deus, ele é atemporal. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele habita dentro de você. Cabe você mover as águas. Cabe você orar no Espírito. Eu não sei o que orar, então ora no Espírito. Eu sei o que orar, ora no Espírito. Oração em outras línguas é poder. Porque é uma oração perfeita. Ativa, põe em movimento. Você é uma locomotiva. Você está aqui para arrastar muitos. E para edificar a sua casa. Tudo começa daí da sua família. De você fazendo a diferença. Se o seu filho só fica no celular o tempo inteiro, desinteressado, será que você está fazendo ele se interessar por alguma coisa? Eu tenho certeza absoluta. Nós estamos aqui falando verdades e as pessoas ainda ficam no celular. E é isso que vai fazer a diferença na vida delas. Não veio aqui para ouvir a Gislaine, veio aqui para ouvir o que a palavra diz. Então, se você não se baseia na sua pregação e não dá versículos bíblicos, não vem à luz da palavra, como disse o pastor Antônio quando esteve aqui ensinando para nós, uma das frases que ele usa é a mesma coisa que você falar de um homicídio sem apresentar o corpo. Então eu não falo de mim mesma. Eu estou falando à luz da palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder para mudar a situação. Se você está desanimado, a culpa é de Deus. Chacoalha essas águas, faz alguma coisa. Não fica só esperando você receber. Ai, mas as coisas não mudam. As coisas ficam a mesma coisa. Todos os dias eu me canso. Algo novo está por vir. O Evangelho é novidade. A palavra se renova dia a dia. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Os versículos gritam para você de maneira diferente, dependendo da sua necessidade. A sua necessidade é financeira? Começa a repetir 3 vezes ao dia, 3 vezes cada vez que você for falar. De manhã 3 vezes. Ai, Gislaine, isso é campanha. Ai, Gislaine, dá o nome que você quiser, mas seja intencional. Se você não quer repetir 3 vezes, fala com o Espírito Santo qual é a estratégia que ele vai te dar. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus, segundo a sua riqueza, não é o meu trabalho, não é a minha força, não é a minha conta bancária. É segundo a riqueza em glória dele. Há de suprir todas as minhas necessidades.
as minhas necessidades, porque eu estou em Cristo Jesus. Esse versículo vai começar a ter outra vida quando você precisar financeiramente de alguma coisa. Quando você estiver fraca, desanimada, desatenta, você vai dizer que você é suprida pelo Senhor e a palavra do seu poder. Eu sou fortalecida pelo meu Senhor e a palavra do seu poder. Eu sou fortalecida pelo meu Senhor e a palavra do seu poder. Eu sou fortalecida pelo meu Senhor e a palavra do seu poder. Qual é a sua necessidade? O que você grita hoje? Mas, Gislaine, eu quero mudança. Eu quero mudança na vida do meu filho. Eu quero mudança na minha vida conjugal. E as pessoas não mudam, muda você primeiro. Começa a fazer diferença no que você pode. Ai, você está falando as mesmas coisas, mas é porque você ainda não fez. Então você vai ouvir e ouvir até que. Você percebe isso? Você se atenta quanto a isso? Você veio aqui para algo novo? Ou para ficar na mesmice? Para amanhã não praticar nada? Há momentos em que nós ouvimos isso na escola. Sheila Lacerda falando. As pessoas podem te resistir, mas elas não vão resistir à sua oração. Ore. Mude. Mude a sua atmosfera, mude as coisas, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por